Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Afonso Monteiro. Nós estudamos aí ao longo dos últimos meses o capítulo 14 da obra A Gênese, Os Fluidos. E no programa de hoje nós vamos aqui fazer um breve resumo, um breve relato de tudo que nós conversamos, pontuar alguma coisa que foi que nós colocamos, mas relembrar aqui um pouquinho, porque esse é um capítulo realmente muito interessante da obra A Gênese, particularmente, é uma opinião minha, que ele desvenda muitos teóricos enigmas nas nossas mentes e ajudaria muito a ciência também a entender determinados acontecimentos, aquilo que a gente acredita que seja milagre, espetacular, sobrenatural e coisas, características, né, adjetivos nesse sentido. Capítulo 14, Kardec ele já traz na sua abertura como subtítulo, né, Natureza e propriedades dos fluidos, explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. E ele começa falando da natureza e propriedades dos fluidos, é o primeiro item, e ele começa dizendo que a ciência deu a solução dos milagres que mais particularmente resultam do elemento material, seja explicando, seja demonstrando-lhes a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Então, a gente imagina o seguinte, né? Aquilo que a natureza não consegue explicar, melhor dizendo, né? Aquilo que a ciência não consegue explicar, enquanto aquilo não se torna, do ponto de vista da ciência, comprovadamente verificado e atestado, se dá como se fosse algo sobrenatural ou algo maravilhoso, fantástico, ou aquilo que a gente popularmente conhece como milagre. Na antiguidade, basicamente, vamos remontar à época de Jesus, nós lembramos do caso de Lázaro, que ficou muito conhecido, porque na ideia, na concepção da época, Jesus teria ressuscitado Lázaro. Então Lázaro foi dado como morto. Jesus é chamado a estar na casa daquela família, e quando ele chega, ele depara o estado cadavérico, se assim podemos dizer, que Lázaro se encontrava, e a partir dali, todos eles tinham entendido que Lázaro tinha desencarnado, estava morto realmente, porque ele já estava há alguns dias naquela situação, e narram os evangelistas, inclusive, que o corpo dele começava ali a apresentar esses sinais da morte. E Jesus, com todo o seu conhecimento, com toda a ciência do mundo, porque ele é o arquiteto divino, como Emmanuel coloca, ele é o Espírito que ajudou na construção, que orientou a formação e a construção do nosso planeta. Ele tinha todo o entendimento ali possível e o conhecimento para entender, e até a sua mediunidade também, que Lázaro não estava morto, e sim, Lázaro estava num estado de letargia. Ou seja, é a morte aparente, que nós chamamos, que a ciência chama. Mas naquele momento, a ciência da época não tinha o conhecimento e a capacidade necessária para identificar o estado real de Lázaro. E quando Jesus, através de um passe magnético, traz Lázaro à vida
faz com que Lázaro desperte daquele sono letárgico, aquilo foi tido como se fosse um processo de ressuscitação. Então esse é um exemplo que nós trazemos para a gente entender que esse é um processo cientificamente comprovável. E através de quê? Jesus, através do seu de magnetismo, né? E aí a comprovação que nós entendemos hoje, a nossa compreensão hoje, faz com que a gente entenda que através do seu magnetismo, Jesus manipulou fluidos necessários para que aquele estado de letargia de Lázaro fosse despertado. E como é que a gente entende esses fluidos? Mas como assim? Como Jesus manipulou? Através do seu pensamento, através da sua força magnética, ele consegue reunir ali os elementos necessários que estão na nossa atmosfera para produzir aquele suposto milagre. Então nós vamos entender de uma forma assim mais adequada à nossa compreensão. Vamos imaginar como se o nosso planeta, o universo em si, e até estendendo mais a compreensão e o conceito, tudo que a gente possa imaginar aqui do nosso universo, ele está mergulhado nos fluidos. É como se fosse um gigantesco aquário, sem início, sem meio e sem fim. E nesse aquário nós estivéssemos submersos na água, e essa água, ao invés de a gente substitui pelo fluido. Aquilo que a gente pensa como o aquário, a gente pode entender como se fosse o universo. O universo sendo um grande aquário. É uma comparação assim modesta, assim, simples, mas que a gente pode conseguir compreender. Então o universo é um grande aquário e nós estamos ali submersos naquele aquário onde a água é o fluido. Então essa comparação que a gente pode entender. Então nós estamos ali da mesma forma como os peixes ali se alimentam, como os peixes se utilizam da água para sobreviver, nós estamos aqui submersos em fluidos. E através desse nosso pensamento, através da nossa movimentação, nós estamos manipulando, ora consciente, ora inconsciente, esses fluidos, principalmente pelo nosso pensamento, uma vez que nós temos a função co-criadora outorgada por Deus. Deus é o Criador universal, é o grande Criador, mas Ele outorgou a nós o poder da cocriação, onde nós podemos manipular materiais, substâncias concretas e substâncias gasosas. Podemos entender que o fluido se assemelha a essa substância gasosa que a gente não consegue ver nem tocar, mas que a gente manipula pelo nosso pensamento. Da mesma forma como manipulamos a pedra, o cimento, o tijolo, manualmente para fazer uma construção e outras matérias-primas para se atingir um determinado objeto. Da mesma forma que manipulamos o minério para atingir o ferro ou o aço, da mesma forma que manipulamos uma substância qualquer para encontrar uma outra, a gente também vai manipular esses nossos fluidos, que é a matéria, digamos assim, básica, para a gente, através do nosso pensamento, construir, fazer outras construções, plasmar no universo aquilo que nós desejamos, tanto no universo material como no universo, tanto não no universo, né? Mas tanto no mundo material como no mundo espiritual. O fluido, ele tem na sua característica principal, a matéria-prima que nós conhecemos é o fluido cósmico universal. Então, tudo que a gente possa imaginar que é a construção, que é a matéria, é derivado do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria. Espírito é espírito, matéria é matéria, Deus é Deus. Então, tudo aquilo que é matéria tem como origem o fluido cósmico universal. Ele é a matéria primária, é a matéria elementar que deu origem a todas as outras matérias. Então, tudo que a gente possa imaginar
a matéria primitiva, a matéria básica é o fluido cósmico universal. Então, através dessa possibilidade, Deus construiu o mundo, construiu os corpos físicos e organizou a vida no universo. O Livro dos Espíritos, Kardec ele faz uma pergunta interessante aos benfeitores espirituais, em que eles respondem a Kardec que há como se fosse uma trindade universal: Deus, matéria e espírito. Deus é Deus, matéria é matéria, espírito é espírito. Então, tudo aquilo. Então, aí a gente parte do simples para o complexo, né? Ou melhor dizendo, do complexo para o simples. A gente sai do complexo e vai para o simples. A gente consegue entender e compreender, sentir, tocar, visualizar Deus? Ainda não. Do ponto de vista concreto da coisa, a gente consegue compreender, entender os seus desígnios? Ainda não. Ainda de uma forma bem primária. Conseguimos entender o Espírito? Já conseguimos identificar alguma coisa do Espírito. Temos a certeza, obviamente, da existência de Deus, mas ainda temos dificuldade de compreender todos os seus mistérios. O Espírito, a gente já começa a compreender alguma coisa, mas a matéria é essa que a gente efetivamente consegue já dominar ali os sentidos, pelo tato, por uma série, pelos nossos órgãos sensitivos, a gente consegue identificar a matéria. Então a gente parte do seguinte: tudo aquilo que não é Deus e que não é Espírito é matéria. E toda matéria, ela tem como origem o fluido cósmico universal. Tudo que a gente possa imaginar. Mas, amigos ouvintes, estamos aqui estudando a obra Gênese, hoje fazendo um breve resumo de tudo que nós estudamos no capítulo 14, os fluidos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Então, nesse primeiro bloco do programa, nós identificamos, trouxemos de uma forma, assim, procurando ser bastante didático e trazer de uma forma que seja bem compreensível, essa possibilidade que nós temos de manipulação dos fluidos, as suas características, né? Essa característica gasosa, vaporosa, e essa possibilidade de manipulação pelo nosso pensamento, informando que o fluido cósmico universal é a matéria elementar, é a matéria-prima de tudo que nós podemos entender como matéria. E avançando um pouco, o nosso corpo físico, o nosso organismo material, ele é dotado de fluido vital também, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Então nós vamos entender o seguinte: Deus construiu os corpos foram construídos tendo como matéria-prima, matéria elementar, o fluido cósmico universal. E a partir do momento que há a união do corpo físico com o corpo espiritual, através do perispírito, que também é matéria, mas o espírito não é matéria, mas o perispírito sim, nós, na nossa programação reencarnatória, no momento da construção do nosso corpo, esse organismo físico, ele é dotado do fluido vital. E o que é o fluido vital? Já dissemos que é essa derivação do fluido cósmico universal, e ele acaba por ser ali a nossa, como se fosse a nossa bateria, o nosso tempo de vida. Ele vai ser distribuído ali pelos nossos centros de força, vai alimentar o nosso centro de força. É mais ou menos como um carro. O carro tem um motor, tem lá os equipamentos que fazem o carro funcionar. Tem o pneu, tem a tração, tem o câmbio, tem a marcha, mas tem basicamente o motor que impulsiona e faz o carro rodar. Tem a gasolina, obviamente, mas também tem a bateria. Sem a bateria, o carro não funciona. Sem o combustível, ele também não vai funcionar. Mas a bateria ali é aquele que dá a energia para que o motor possa queimar o combustível também e fazer a sua locomoção. Da mesma forma, o nosso celular. O nosso celular, ele
tem uma bateria que tem um tempo de vida útil diário. Nós normalmente abastecemos, botamos o nosso telefone para carregar, nosso smartphone para carregar em algum momento do dia, noite, enfim. Ele carrega e, de acordo com a forma que nós vamos usar o nosso celular, ele vai durar um X número de horas. Mais uma vez, fazemos uma analogia aqui, uma comparação, que o nosso corpo funciona dessa maneira. Nós, ao reencarnarmos, vamos lá ser dotados, vamos ser abastecidos com o fluido vital. E aí, de acordo com a nossa programação, nós vamos viver uma programação reencarnatória para vivermos 80, 90 anos. Então, o nosso organismo, o nosso corpo físico, ele vai ser abastecido com o fluido vital necessário para que a gente viva 80, 90 anos. Dependendo da forma como nós utilizamos o nosso corpo físico, esse fluido vital, essa quantidade de fluido vital, ela pode ser antecipada, nós podemos gastar antes do tempo programado, ou podemos fazer com que ele estique mais um pouquinho o nosso tempo de vida. É igual ao celular. O celular, basicamente, ele tem, quando nós compramos, vem lá no manual ou nas propagandas dizendo, X horas em modo de espera, X horas usando moderadamente, X horas se você usar muito. Então, de acordo com a nossa utilização, ele vai durar ali aquele tempo de carga. Então, se você fala muito ao telefone, se a gente fica muito nas redes sociais direto, ao invés de durar um dia inteiro, ele vai durar ali 6 horas, 7 horas, 8 horas, enfim, depende muito da utilização e da capacidade da bateria. Nosso corpo físico é a mesma coisa. Se nós desgastarmos, usarmos o nosso corpo físico de uma forma inadequada, nós vamos consumir esse fluido vital de uma forma antecipada. Daí as doenças, daí muitas vezes nós temos que passar por tratamento, e é a necessidade de cuidar do corpo e do espírito, porque como nós faremos o reabastecimento desse fluido vital? A gente tem uma vida agitada, mas a gente tem que separar um determinado tempo para cuidar do nosso espírito também, porque há essa relação. Corpo sã, mente sã, não é isso? Espírito são, corpo são também. Então nós precisamos dedicar um tempo para cuidar do nosso espírito, cuidar das nossas coisas morais, para que isso se reflita no nosso organismo físico e faça com que haja, digamos assim, uma preservação do nosso fluido vital. A alimentação adequada também é uma forma de nós restabelecermos, repormos esse fluido e mantermos aquele que já existe, ao invés que uma alimentação desregrada pode fazer com que a gente venha danificar um órgão do nosso corpo físico. E toda vez que a gente faz isso, quando um órgão, e nós citamos que os centros de força, eles regulam os aparelhos do nosso corpo físico, eles são separados, eles são divididos assim, nessa possibilidade. Então, na medida que você, de alguma forma, desgasta demais o seu corpo, aquele aparelho, aquele órgão que está ligado àquele centro de força, ele vai sobrecarregar os demais e, com isso, ele vai desgastar o corpo físico, tendo em vista o consumo indevido desse fluido vital. Então é importante, toda vez que a gente... Aí o fumo, a bebida, a má alimentação, o sexo desregrado, noites que são mal dormidas, tudo isso faz com que a gente consuma, desgaste de uma forma indevida esse nosso fluido vital. E a última parte aqui que a gente acha importante para você, amigo ouvinte, internauta, para a gente colocar também que Kardec trabalha aqui no item 14, é essa criação no mundo espiritual de as paisagens que nós vamos plasmar no mundo espiritual de acordo com o nosso pensamento. Isso também de uma forma consciente ou inconsciente. Então, nós citamos, por exemplo,
alguns casos aqui interessantes, e Kardec também narra aqui, está fazendo remissões até a própria Revista Espírita, de possibilidades em que os espíritos se mostram no mundo invisível, no mundo espiritual, que através do seu pensamento ele vai trabalhar no seu perispírito, que é fluido também, e ele vai adotar aquela aparência que lhe seja mais adequada, que ele queira. Ele pode fazer isso consciente ou inconscientemente. Nós narramos aqui experiências narradas pela Dona Ivone Pereira, em que ela, em desdobramento levada pelos benfeitores espirituais, ela tinha toda essa vivência nesses ambientes criados pelos espíritos desencarnados através da sua mente. E nós podemos narrar aqui os umbrais. As colônias espirituais também são criações fluídicas através do pensamento daqueles espíritos que assim fizeram. Narramos aqui um caso de um companheiro que estava desencarnado, um espírito desencarnado, e ele inconscientemente ainda vivia no mesmo ambiente doméstico. Ele fez uma criação, plasmou no ambiente espiritual, mas aqui no mundo material, onde era o local em que ele tinha vivido, ele plasmou toda aquela a residência dele novamente naquele local, naquele terreno, séculos depois dele ter alguns anos depois dele ter desencarnado. Ele ainda acreditava que estava vivo e ele plasmou todo aquele ambiente. Ele tinha uma horta, tinha um barracão de ferramentas, então ele plasmou toda aquela situação novamente, e ali estava já desencarnado, mas sem a menor consciência do estado de desencarnação dele. Ele ainda vivia como se vivo estivesse. Vivo ele estava, obviamente, né? Que o espírito não morre. Mas vivo, reencarnado, encarnado no corpo físico, na última reencarnação dele. Então foi feito todo um trabalho, ela narra com riqueza. Ele cultivava a terra, tudo isso plasmado pelo pensamento dele de uma forma consciente. E eles narram ali, ela narra com riqueza, todo o trabalho que foi feito para que ele se desprendesse daquele local e fosse encaminhado para uma colônia para ele se recuperar e dar continuidade à evolução espiritual dele e ser até esclarecido sobre o momento que ele vivia. Então essa parte é muito interessante, e Kardec, já no final do item 14, do capítulo 14 dos fluidos, ele vai narrar também a questão das obsessões, que através do pensamento, através dessa manipulação dos fluidos, os espíritos conseguem nos obsediar. É óbvio que há uma similitude de pensamentos, há uma sintonia de comportamento, de perfil, para que isso aconteça. E fala também dos passes magnéticos que são dados para promover a cura, através da manipulação dos fluidos que existem no universo, para atingir e promover a cura, restabelecer e até repor também os fluidos vitais que estejam desgastados pelo encarnado. Ou seja, uma série de colocações bem interessantes, em que a gente vai entender e descortinar muitas informações que até então eram desconhecidas para nós, e que isso faz com que a gente entenda uns certos milagres. Ele fala da questão da aparição dos materiais, desses espíritos zombeteiros que produziam fenômenos físicos no nosso ambiente doméstico com a função de nos assustar. Então tudo isso é a possibilidade daquele espírito desencarnado de manipular fluidos e promover aqueles fenômenos. Até as mesas girantes também são produções através ali da manipulação do pensamento, da manipulação do fluido. Os espíritos desencarnados conseguiam fazer aquela manipulação. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos aí ao final do programa, desejando a todos muita paz em seus corações, e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra assinada pelo nosso querido codificador Allan Kardec, obra que trata exatamente da teologia espírita. Na segunda parte temos a parte prática da doutrina, porque na primeira parte já estudamos a teoria e agora temos pela via mediúnica e pela metodologia criada por Allan Kardec, nós temos essa parte prática. Estamos no segundo capítulo, no qual o nosso querido Kardec trata dos espíritos felizes. Já estudamos alguns deles e agora começamos a estudar a trajetória emocionante, delicada, profunda, rica da viúva Foulon. Nós estamos diante do conceito de felicidade. O que é felicidade? Alguns pensam que é ter dinheiro, outros poder, outros fama, outros beleza. E, naturalmente, isso requer um esforço, ou seja, o preço da felicidade. Mas tudo isso, estes conceitos de felicidade, dependem a rigor do nível evolutivo do espírito. Jesus disse que a sua alegria era fazer a vontade do Pai. Certamente que Chico Xavier tinha na felicidade o seu grande desejo de servir a humanidade e estar vinculado a Jesus e aos bons espíritos. Kardec nos traz então os espíritos felizes. Que tipo de vida levaram na Terra? Uns foram pobres, outros tiveram provações, expiações. Uma dessas expiações é a cegueira, e assim por diante. Que dizer, então, de uma pessoa pobre, com grandes necessidades? Trabalhou para atendê-las, uma pessoa altruísta, uma pessoa espírita. É o caso da viúva Foulon. O nome de solteira é Wallis. E assim, esta senhora se tornou aqui um exemplo magnífico na obra de Allan Kardec. Ela desencarnou no dia 3 de fevereiro de 1865 em Antibes. Morou muito tempo no Havre, onde conquistou uma grande reputação como habilíssima miniaturista, de talento extraordinário. Inicialmente era amadora. Depois sobrevieram necessidades e ela usou seu talento para sua sobrevivência. Ela tinha alta inteligência, segundo a descrição de Kardec, tinha amenidade de caráter, portanto, grandes conquistas espirituais, tinha qualidades pessoais de grande expressividade, sua firmeza, segurança, e, na verdade, era estimada, admirada por todos. No entanto, muito discreta, não alardeava suas qualidades, nem o bem que fazia. Não tinha ressentimentos para com os ingratos, etc. Tinha um sentimento inato do bem, que ela não alardeava exatamente, e ela tinha esse predicado natural nessas virtudes, um conjunto de virtudes. Sempre trocou o mal pelo bem, fez o bem a todos que fizeram mal a ela. Não cedeu ao egoísmo, tinha total abnegação pessoal e sempre estava pronta a sacrificar seu repouso, sua saúde, seus interesses em favor dos necessitados. Dotada de grande coragem e de grande resignação,
Seu trabalho, não obstante, seu trabalho de miniaturista gastou-lhe a vista, até a completa cegueira. Então conheceu a doutrina espírita, que lhe ensinou alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual ela possuía apenas uma vaga intuição. Estudou a doutrina espírita com afinco e, naturalmente, segundo o critério de outras pessoas lúcidas e inteligentes, ela então esteve com essa bagagem ampliada com os ensinamentos da doutrina espírita. Enfim, sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito de todas elas, jamais lhe faltassem. Esse é, na verdade, o espírito do homem de bem, que nós aqui evidentemente sabemos que é da mulher de bem, mas em última análise é do espírito do bem, ou o espírito de bem. E aplica-se naturalmente à mulher também, porque o homem aqui é usado e entendido no sentido da humanidade. Então nós temos aqui esse perfil do homem de bem, está tanto em O Livro dos Espíritos quanto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena nós darmos lá uma olhadinha, na verdade é um estudo, para nós vermos o que a lei espera de nós, pelo menos no nível em que estamos e no plano de requisitos em um mundo de expiação e provas. Porque quando nós passarmos a outra esfera ou a outra situação no plano dos orbes, nós vamos ver que em outros orbes existem outras virtudes que nós vamos também adquirindo. Por enquanto, basta nós nos esforçarmos nessas que ainda nos faltam. Então, essa sua situação de trabalho como miniaturista rendeu-lhe, consequentemente, a completa cegueira. E como sabemos que o momento de desencarnação bem pode espelhar o modo de vida como a pessoa, o espírito estava encarnado, então como desencarnou a senhora Foulon? Nós temos no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma descrição de como foi a desencarnação da viúva Foulon. Diz-nos Kardec: também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se como libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do Espiritismo. E morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família, e assim, como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos, e assim como sempre trocara o bem pelo mal, assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divinas. Desencarnou, finalmente, com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Aqui uma interessante observação que não nos deve passar assim sem a nossa atenção, porque ela
aqui nós já vemos que ela já poderia deslocar-se. Primeiro que ela já poderia ajudar os filhos imediatamente, e depois que ela podia deslocar-se para onde eles estivessem, em qualquer ponto do globo. E isso é uma evidência da sua larga conquista de virtudes espirituais. Portanto, nós vemos que sua desencarnação foi muito lenta, muito calma, sem nenhuma dor, graças à forma como ela viveu e, naturalmente, as conquistas espirituais, morais que ela já tinha. Portanto, sem angústia, porque ela não tinha apego e não tinha consciência pesada. Além do mais, a percepção do espírito, algo evoluído, como é o caso, sente mesmo a morte como uma libertação, como diz aqui Kardec, das cadeias terrestres. Ela estava livre e, portanto, estava perfeitamente preparada para o grande voo. O importante estudo do Espiritismo, que é para nós sempre importante, para ela teve uma importância particular naquele momento, e nós vemos que conhecer o que o Espiritismo nos ensina sempre nos oferece esse, digamos assim, esse preparo para nós atravessarmos esses momentos. Nós vimos que ela tinha e cumpriu muitíssimo bem a sua missão como esposa, como mãe de família, e não tinha nenhum preconceito. E também não tinha ressentimentos. Na verdade, o que são os ressentimentos e o que provocam ou podem provocar os ressentimentos, porque eles, como o nome diz, nós vivemos novamente aquelas emoções desagradáveis, pesadas, e isso não nos faz bem e ainda faz um peso na nossa consciência e no nosso modo de viver e de estar no mundo. E ela perdoou a todos antes de desencarnar. Por isso, sua desencarnação foi serena, como é normal vir, de uma consciência ilibada, tranquila. E a convicção da imortalidade, naturalmente, foi um elemento importante para ela nesse momento, e também a possibilidade de manter contato com os filhos, aconselhá-los e protegê-los. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Nós temos então aqui a primeira comunicação da viúva Foulon, que nós vamos continuar estudando aqui a trajetória desse espírito, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estudando esta obra. Então, nesta primeira evocação, que se deu exatamente quando Kardec soube da desencarnação da senhora Foulon, a primeira coisa que ele teve o cuidado de fazer foi evocá-la. Portanto, essa primeira evocação e comunicação do espírito viúva Foulon aconteceu 3 dias após a desencarnação, em Paris, a 6 de fevereiro de 1865. A viúva Foulon, espírito, declara à mesa mediúnica que tinha como certo que Kardec iria evocá-la. Não experimentou qualquer perturbação, ela relata isso e diz que a perturbação só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Isto quer dizer, ela está aqui se referindo às nossas próprias dificuldades morais. Apego, tristeza, raiva, ódios e ressentimentos, e tudo isso que nos faz mantermos-nos apegados à matéria e, claro,
também outros sentimentos ou emoções menos felizes, que ela considera aqui trevas do próprio espírito. Nós diríamos, seguindo a teoria de nosso querido Jung, a sombra e a luz no espírito. A psicologia profunda nos fala sobre isso. Então, isso aqui seria junguianamente a sombra do espírito, que a própria viúva Foulon diz que são as trevas do espírito. E ela declara sentir-se feliz. Nós estamos justamente estudando os espíritos felizes. E é exatamente isso que ela vai nos dizer. Ela diz: pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram a ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante. Estes olhos, digo, abriram-se aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e, conseguintemente, grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. Ela aqui diz alguma coisa que nos remonta a Platão, porque nós sabemos, segundo Platão, o plano espiritual ou o mundo espiritual é o mundo das ideias. E o espírito, antes de encarnar, contempla tudo lá no mundo das ideias e, quando reencarna, reproduz o que observou, o que está no plano espiritual. Portanto, quando ela diz aqui que essas maravilhas, essas belezas do plano espiritual foram idealizadas em reproduções por alguns dos vossos, ou seja, dos artistas quando encarnados, e que aqui isso nos faz lembrar esse conceito, esta teoria platônica, em que nós vamos ao mundo das ideias e, naturalmente, então, quando regressamos à nossa vida material, nós reproduzimos o que observamos. Os artistas, naturalmente, reproduzem as formas, as belezas que observaram lá. E também, claro, eventualmente, as formas tortuosas que tenham observado, porque tenham ido, enquanto o corpo físico dorme, tenham ido ao encontro de espíritos trevosos, ou então tenham ido a locais espiritualmente, densamente, vibratoriamente inferiorizados, comprometidos. Então, é exatamente o que nos diz aqui a viúva Foulon. Portanto, ela se declara assim feliz. E sobre a sua profissão, afloram os conhecimentos e lembranças de outras encarnações como artista. Esta é a bagagem pessoal intransferível do ser, com suas aptidões, inclusive, porque nós sabemos que tudo que nós levamos daqui são as nossas conquistas morais, intelectuais e, naturalmente, artísticas. É exatamente isso que ela diz. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações, atinentes ao ideal do belo artístico, mais não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. É porque ela já trazia aquilo como conquista do espírito, e aqui, quase que sem perceber, mas quase que automaticamente, ela reproduzia. Por isso que era uma miniaturista conceituada, muito estimada e festejada. Era uma grande artista como miniaturista aqui encarnada. E ela aqui declara exatamente que esta era uma conquista espiritual que ela trazia. E continua: mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima
e digna da grandiosa cena que se antolha ao espírito chegado às regiões da luz. Ela própria diz, é preciso que o artista seja absolutamente genial para reproduzir uma obra-prima que efetivamente represente e reproduza as belezas que estão lá no plano espiritual e que foram observadas. E ela continua, pincéis e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã, que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre vosso mundo deserdado. Isto é o bastante para a artista. Então, o que diz aqui a viúva Foulon? Ela diz que é preciso ser um artista genial, já com grandes conquistas em habilidades artísticas, para reproduzir o que esse espírito contempla, observa, aprende no plano espiritual. Depois ela diz a respeito dos pincéis, porque ela era uma miniaturista que pintava, ela era uma pintora. E ela provará ao mundo que a arte espírita, agora ela já muda a categoria. Naturalmente, ela se referia aqui, de um modo geral, a todo tipo de temática, de temas das pinturas que o mundo via. E ela aqui ainda diz que ela, agora, na sequência da sua vivência, ela terá pincéis, e tendo pincéis, ela provará ao mundo que a arte espírita aqui, ela muda de patamar e já diz que vai pintar coisas do ponto de vista espírita. E essa arte espírita complementa, vai além da arte pagã, naturalmente, inclusive da arte cristã. E ela aqui faz uma observação que é um juízo de valor. A arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo, a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre o vosso mundo deserdado. Naturalmente, aqui ela está fazendo uma crítica, porque na época de Kardec havia uma grande resistência à espiritualidade, aos valores espirituais, porque era uma época em que vicejava e até dominava o mundo cultural o materialismo. Então, desse ponto de vista, ela estava dizendo que só o espiritismo poderia fazer reviver a arte verdadeira, com o cunho e a altura e a beleza da espiritualidade, ou do plano espiritual, ou do lado espiritual do ser, que se deixa transparecer, que se torna manifesto nas obras dos espíritos espíritas que estão no mundo com essa missão de trazer a arte espírita para dar sequência e elevar a outro patamar a arte cristã, que periclita, porque ela aqui diz, porque certamente havia uma influência do mundo cultural que era materialista, eram as correntes materialistas. Ela diz, isto é o bastante para a artista. E agora a amiga. Aqui nós vamos deixar uma questão de suspense. Quem será essa amiga a quem a viúva Foulon, do plano espiritual, se dirige nesta primeira comunicação lá a Allan Kardec? Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.